Para fechar esse convite para ler os clássicos, eu vou falar de algumas obras do início do século XX, mas eu não vou me deter em alguns autores até que eu gosto muito, que são já do início do século XX, porque eu só quero falar das primeiras décadas só. Até para não estender esse convite, como já tem se estendido mais do que eu tinha planejado, né? Então eu começo falando do primeiro romance desse autor aqui, que não é o seu romance mais famoso, não é nem o mais escandaloso, nem é o romance que a crítica gosta mais, mas que eu gosto muito. B. Lawrence, essa tradução aqui traduziu como Decadência pelo Amor, mas eu gosto mesmo é do título original, não gosto dessa tradução. O título original é The White Peacock, o pavão branco, que tem muito a ver com romance mesmo, porque era muito comum nos romances do Lawrence, romances, novelas, contos, ele usar figuras de animais, figuras de flores, né, coisas da natureza, inclusive fenômenos da natureza como tempestade, chuva, para servir como símbolos dentro da história. E o Pavão Branco, que é o título original desse romance, que eu gosto bastante, que sai em 1911, tem bastante a ver com a história mesmo. Ele usa o símbolo do pavão branco em momentos assim estratégicos dentro da trama. E eu gosto desse romance, embora a crítica não goste, e eu estou colocando ele como clássico por isso, porque já tem todo o Lawrence aqui dentro. Não está tão rico quanto vai estar, por exemplo, a discussão que ele faz sobre vários dos temas no Amante de Lady Chatterley, que eu já fiz um vídeo a respeito. Mas aquela preocupação do Lawrence com a vida mental, né, a vida racional e a vida física, que foi um conflito muito grande para ele, que atravessa toda a sua obra dele, porque ele teve uma criação puritana. Ao mesmo tempo que ele teve uma criação puritana, ele tinha um pai que era uma criatura muito voltada para a sensualidade, né, para a vida carnal, né, a vida física. O pai dele era mineiro e a mãe dele era uma mulher muito instruída e acabou criando ele assim, tentando protegê-lo um pouco mais da influência do pai, e acabou sendo uma criação assim mais reprimida. Então esse conflito atravessa toda a obra do Lawrence e isso já está aqui presente. Como é que você concilia vida racional com vida física? Como é que você concilia intelecto com instinto, né? Que na verdade não está resolvido, mas ele apresenta o problema. E é muito bem escrito, como geralmente é, na minha opinião, as obras, os textos do Lawrence. Depois a gente dá um pulinho na França para falar de uma obra longa em 7 volumes que começa a ser publicada em 1913, mas só termina de ser publicada depois que o autor faleceu. São 7 livros e quando sai o 5º livro, A Prisioneira, em 1923, o autor já havia falecido. E eles terminam, os editores terminaram de publicar em 1927. Ela é publicada entre 1913 e 1927, portanto, está a obra de Marcel Proust. Esse aqui é o primeiro livro, No Caminho de Swan. Esse aqui que eu botei no plástico, para proteger o dourado do título, é o segundo, A Sombra das Raparigas em Flor. O terceiro, Caminho de Guermantes. O quarto, Sodoma e Gomorra. O quinto, A Prisioneira, que sai em 1923, depois que o Proust faleceu. O sexto, A Fugitiva. E o sétimo, O Tempo Redescoberto. Essas traduções são feitas, sai pela editora Globo, pelo menos, acho que ainda continua saindo por ela, mas são traduções do Mário Quintana, do Manuel Bandeira, do Carlos Drummond de Andrade, da Lúcia Miguel Pereira, enfim, pessoas assim conceituadas, né? E eu gosto dessas capas, apesar de não serem muito originais, porque a maioria, não todos, mas a maioria das capas dessa série nessa edição da Globo, final da década de 70, começo da década de 80, são tiradas de detalhes de quadros do impressionismo. E
Nos últimos 40 anos, mais ou menos, o Proust começou a ser classificado como um autor dentro do movimento impressionista. Já não como autor pré-moderno ou modernista, mas como autor impressionista. O que é Em Busca do Tempo Perdido? Assim, a grosso modo, porque eu quero fazer um vídeo sobre ele ainda, estou me preparando. É uma autobiografia disfarçada, porque os pesquisadores já descobriram, inclusive, que o Proust troca o sexo de alguns personagens que existiram, em vez de serem homens, se tornam mulheres e vice-versa. Ele também usa alguns personagens que são aglutinações de várias pessoas que ele conhecia. E Em Busca do Tempo Perdido a grosso modo, um levantamento, uma prestação de contas que o Proust faz a ele mesmo sobre a sua vida. E aqui ele fala sobre recuperar, né, como diz o título, buscar, na verdade, o tempo perdido, porque ele escreve essa obra quando ele já estava muito doente, ele nunca teve muita saúde, mas no final da vida dele ele estava escrevendo e revisando os livros, mas não teve tempo de revisar até o último volume, porque ele morreu antes. E ele ficava dentro de um quarto todo forrado de cortiça, ele era atendido por uma criada e ficava ali, escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí ele faz um levantamento, né, uma prestação de contas da vida dele para ele mesmo. E talvez uma crítica assim muito sutil a pessoas e a sociedade na qual ele né, transitou, na qual ele viveu. Ele foi um homem que gostava muito, no período áureo, né, da sua vida, entre talvez os 20 e poucos até os 30 e poucos anos, ele gostava muito da sociedade, de participar dos saraus, participar das festas, de concertos, de ir naquelas recepções das pessoas que eram bem conceituadas, e aí ele faz um levantamento disso tudo Em Busca do Tempo Perdido. E algumas críticas são bastante sutis, porque ele não diz nada, você apenas, só de ler, de ver o que ele está retratando, você já percebe a crítica. Eu gosto muito. Mas é um livro que é uma série, né, que pede assim cuidado para a gente fazer um vídeo digno. Depois a gente dá um pulinho rápido na Rússia. É um daqueles romances, não é muito conhecido, mas há muito mais do que a gente imagina. Muito mais desse tipo de romance no começo do século XX do que a gente imagina. É que a mídia e às vezes até as próprias histórias da literatura que a gente consulta são muito concisas e não se detêm. Mas é mais um daqueles romances, esse aqui, acho que não dá para ver o título direito, de um poeta e romancista russo, o Andrei Bieli, que ele escreve esse romance Petersburgo, em 1916, que sai a primeira versão dele, que é um romance experimental. É um romance que, como os tradutores alertam logo no princípio, o Bieli faz um trabalho assim com a pontuação do texto que é muito pessoal. A pontuação do Bieli é muito pessoal e deu muita dor de cabeça para os tradutores. São 2 tradutores. E porque ele usa travessões, ele usa ponto e vírgula, ele usa vírgula, assim, em momentos inesperados, porque ele tenta criar um ritmo todo pessoal, todo próprio para o seu texto, criar um impacto para as frases, quando ele coloca um travessão onde você não espera, que é para chamar a atenção e criar um ritmo mesmo, né? Uma velocidade, digamos, para suas frases, né? Para suas colocações, para os seus parágrafos. Por isso eu acho que o Petersburgo tem muito a ver com o movimento do futurismo, que era um movimento do início do século XX, um daqueles vários movimentos, né, de vanguarda do início do século XX, dentro do modernismo, que tinha aquele culto à velocidade. Tem muitos romances e muitas obras de literatura, poesia também e tudo, que se envolvem muito com o surrealismo. Mas, para mim, o Petersburgo tem mais a ver, tem mais relação com o movimento futurista. Depois a gente dá um pulinho rápido na obra desse autor aqui, que ele nasceu na antiga Tchecoslováquia, escreveu em alemão e era judeu. Ou seja, uma minoria dentro da minoria. E eu estou falando do Kafka. E todas essas obras foram publicadas postumamente. Ele morre em 1924. Todos os seus romances inacabados, América, O Processo, O Castelo
E essa coletânea aqui, que é a minha obra favorita do Kafka, ainda quero ver se eu faço um vídeo a respeito. Cartas a Milena, que segundo o seu biógrafo Ernest Powell, a Milena Jasenka, que era a tradutora dele, ela começou a se corresponder com ele em 1920, 4 anos antes dele falecer, porque ela era tcheca e queria traduzir as obras dele escritas em alemão para o tcheco. Aí ela começa a se corresponder com ele, aí eles começam a trocar cartas e aí, né? E segundo o biógrafo Paul, foi a única mulher que o Kafka teria realmente amado. Eu gosto muito, muito, muito dessas cartas. Muito. Das coisas que o Kafka escreveu é aquilo que eu mais gosto, na verdade. A gente vê um outro lado do Kafka. E para fechar, senhora Virginia Woolf, no seu romance que é considerado por muitos, a maioria, eu acredito, dos críticos, e até para alguns leitores, o seu romance divisor de águas. Ela já havia escrito um romance experimental em 1922, O Quarto de Jacob, mas ainda não é tão radical quanto esse aqui, Miss Dalloway, que sai em 1925, e que é realmente aquela obra considerada a obra que marca a obra da Virginia, entre o que ela escreveu antes e o que ela escreveu depois. Miss Dalloway se passa assim durante um dia, né? E eu me lembro que eu escrevi uma monografia para a faculdade, para o meu professor de filosofia, que era uma figura ele, e ele disse que a gente podia escrever sobre o que a gente quisesse na nossa monografia do final do curso. E aí eu escrevi sobre Miss Dalloway, fiz uma análise dos personagens e do aquilo que eu entendia que a Virginia Woolf tinha querido dizer, né, com alguns personagens que representam aquela época, aquela Inglaterra da década de 20, do pós-guerra, né, depois da Primeira Guerra. E como eu via, né, na minha interpretação, como eu vi alguns personagens nesse romance que simbolizam aquela época, simbolizam aquela sociedade, e como alguns personagens que não se encaixam nela são habilmente punidos por essa sociedade, com destinos distintos. O Richard, que era o marido da Clarissa Dalloway, por exemplo, eu acho que é um personagem que se dá muito bem porque ele está muito bem inserido, né? E o Peter, que é o homem que havia amado a Clarissa quando eles eram mais jovens e que é recusado por ela, né? Que ela escolhe o Richard, é um homem que não se encaixa. Eu gosto do Peter. E aí a gente fecha esse convite para ler os clássicos.